Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Um feliz 2024 a cada um de vocês, para suas famílias. Estamos iniciando esse novo ano e desejamos todos que seja um ano melhor que o de 2023. Eu tenho dito sempre que não é suficiente a gente só acrescentar um dígito a mais no ano novo que se inicia, passar de 2023 para 2024. Mas efetivamente de nós podermos refletir qual é o novo que este novo ano nos traz. Estamos iniciando hoje essa jornada nova, cuidando sobre a proteção de Maria, Mãe de Deus. E também nesse dia, o Dia Mundial da Paz. Veja que belíssimo os sentimentos que nos unem. Colocar o nosso ano aos cuidados de Maria, nossa mãe, e também rezarmos juntos pedindo paz. Para que bem possamos iniciar esse nosso ano, nesse nosso itinerário de reflexões da liturgia da palavra, nesse dia 1º de janeiro de 2024, nós vamos rezar então a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 16 até 21. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Meus caros amigos, amigas, familiares, devotos e devotas de Santo Antônio, o grande desafio para nós é como que a gente vai falar de paz no início de ano com tanta violência, com tanta guerra, com tanta miséria, tanta fome no mundo. A gente tem presenciado todos os dias nos nossos jornais, nas nossas TVs notícias, de violências, de guerras, tantos gastos, milhões, bilhões, trilhões que são gastos na guerra. E a gente se pergunta por que as nações não se unem e fazem um grande investimento para acabar com a fome e com a miséria no mundo. Porque a fome, acabando com a fome e com a miséria, é um caminho para a paz, é um caminho para o entendimento dos povos. Enfim, a gente pode dizer assim que em nome da paz se gasta muito dinheiro para, no fundo, ser um jogo de forças para quem governa, quem manda no mundo. Eu gostaria de lembrar no dia de hoje também aquilo que nos provoca o Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz. Ele fala sobre algo que é bom que nós pensemos no nível individual, mas também no nível de nossas famílias, sobre o avanço das tecnologias. É verdade que é bom o uso das tecnologias. Se não fosse assim, eu não estaria falando também com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é que avançamos muito nas tecnologias, na inteligência artificial agora, ao mesmo tempo a gente tem que se perguntar o risco que isso traz para a sobrevivência humana. Que impactos que elas trarão sobre a vida nossa, sobre a sua, sobre as famílias. Que impactos vai trazer para a estabilidade no mundo, sobre a paz. O Papa se preocupa muito com isso. Portanto, eu gostaria de, nessa reflexão, de a gente lançar essa pergunta: onde é que está o novo deste 2024? Qual é a novidade? Não pode ser, como falava no início, simplesmente mudança de dígito, arrancar uma página de calendário. Mas o novo que esse 2024 traz, ele tem que ser marcado por um desejo profundo nosso de não negociarmos valores inegociáveis. Nós não podemos compactuar com estruturas sociais injustas. Nós não podemos estimular conflitos. Mas nós precisamos ser capazes, cada um de nós, nossas famílias, nos empenharmos em respeitar e acolher o bom que vem de cada pessoa. E tem muita coisa boa. Para iniciar esse ano, caros irmãos e irmãs, nada melhor do que cada um de nós nos inspirarmos na atitude dos pastores, no evangelho que acabamos de ouvir para esse 1º de janeiro. Eles viram o menino. Veja, isso fez toda a diferença neles. Tudo se renovou na vida dos pastores.
Tudo se renovou na vida da humanidade. O sentimento de gratidão tomou conta da vida dos pastores. Penso que, nos inspirando nessa atitude da gratidão dos pastores por verem o menino, o que precisamos hoje é exatamente gratidão. Gratidão é no sentido de cada um de nós reconhecermos que tudo é dom, tudo é dado para nós, tudo é graça. E, portanto, se tudo é dom, tudo é graça, tudo é dado para nós, a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar da criação, da natureza como um todo. Um abençoado 2024 para você. Seguindo então o nosso itinerário, na terça-feira, dia 2 de janeiro, nós comemoramos na igreja São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Para que bem possamos rezar nesse dia, no segundo dia do novo ano, a gente tem o Evangelho de João, o capítulo 1, versículos de 19 até 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e também levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. E eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Veja, meus caros irmãos e irmãs, as autoridades religiosas de Jerusalém estão incomodadas com João Batista. Tanto assim que enviam uma delegação para fazer para ele um interrogatório. E as perguntas são como que de censura. Por que você batiza se tu não é o Messias, não é Elias, não é o profeta? E João coloca-se no seu lugar. Ele é a voz que espalha por toda parte a boa notícia. Mas qual é a boa notícia? Aplanem o caminho para o Messias, preparem. Jesus vem depois de João, mas é maior do que ele. Já está no meio deles, mas eles ainda não o perceberam. Por vezes, nós também gastamos tempo, gastamos energia em discussões sobre Jesus, como os judeus diante do Batista. Mais importante do que investigarmos a respeito de Jesus, creio que é a gente aceitá-lo em nossa vida, com tudo aquilo que é e que ele traz de exigências para a nossa missão, para o nosso discipulado, para o seu seguimento. Junto a isso, eu gostaria também de trazer presente um pouquinho da história, da memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Eles são dos anos 300, 320 a 380, ambos viveram nesse período, depois de Cristo. O Basílio de Cesareia, ele nasceu de uma família muito cristã, na Capadócia, região onde que hoje fica a Turquia. Com o seu irmão Gregório de Nissa e o amigo Gregório de Nazianzeno, ele forma aquilo que nós na igreja chamamos de os padres capadócios, que tiveram, por serem nascidos na Capadócia, e que tiveram uma grande importância na divulgação da doutrina do Concílio de Nicéia, onde que se definiu a Santíssima Trindade. O Basílio, ele é dotado de forte personalidade, foi uma pessoa de pensamento, de ação. E ele escreveu, ele pregou, ele especulou muito sobre a teologia. Gregório, se a gente tomar os escritos dele, nós vamos perceber que ele é poeta mais delicado, é um contemplativo inquieto. Ambos
eles revelam para a gente o que significa se tornar discípulo da verdadeira sabedoria e também receber o dom do Espírito que prescruta as profundezas de Deus. Esses dois amigos que hoje celebramos, eles foram gênios e santos. Por isso que a Igreja os venera como santos e doutores da Igreja. A caridade de Deus fê-los operadores de bem e servidores das pessoas, como monges, como padres e também ambos como bispos. Os dois cantaram a beleza de Deus, e como amigos que eles eram, companheiros de jornada, eles compreenderam que o seu ideal mais profundo era o amor da sabedoria. O que movia eles na missão era o desejo de saber sempre mais sobre Deus, sobre a Escritura. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 3 de janeiro, rezaremos, refletiremos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 até 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. O Evangelho mostra para nós que João Batista, ele não se contenta em anunciar a vinda do Messias. Ele colhe a ocasião para apontá-lo aos seus discípulos e também ao povo. O testemunho de João Batista tem por objetivo fomentar a fé dos discípulos na pessoa de Jesus. João viu o Espírito permanecer sobre Jesus. Esta certeza leva ele a anunciar que Jesus é verdadeiramente o Messias, o eleito de Deus. O testemunho de Jesus, Filho de Deus, torna-se então eco das palavras do Pai no batismo: Este é o meu Filho muito amado. E o faz apresentando 3 características de Jesus. Quais são as características que João enfatiza nesse trecho do Evangelho? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os judeus podiam entender o que significava ser cordeiro, visto que eles ofereciam cordeiros em sacrifício para implorar o perdão de Deus. Jesus, ele vai se sacrificar a si mesmo por cada um de nós. Então não haverá mais necessidade de oferecer animais em sacrifício. Jesus é o verdadeiro cordeiro que substitui o cordeiro pascal. Segundo, Jesus batiza não só com água, como João, mas com o Espírito Santo. É o Espírito quem concede vida nova. E por fim, terceiro, Jesus é o Filho de Deus, aquele que revela o projeto do Pai. Caros irmãos e irmãs, com essas meditações, então nós concluímos esse itinerário da primeira parte dessa primeira semana de 2024, desse mês de janeiro. Nós vamos nos encontrar então na quinta-feira, neste mesmo horário, continuando com as nossas mensagens da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês, novamente, um abençoado início de 2024. Que ele seja de muita paz, que ele seja de fato de entendimento, que ele seja de solidariedade, de novas relações entre todos nós, de cuidado, e que possamos reforçar sempre e fortalecer sempre a nossa espiritualidade. Peçamos que Santo Antônio proteja, abençoe nossas vidas, as nossas famílias. Nos encontraremos quinta-feira. Paz e bem.